Meu irmão, eu quero, neste momento, fazer uma pergunta para você que gosta de estar lá na igreja e ter uma oportunidade para se expressar diante da igreja, lendo o texto bíblico, trazendo aí uma exposição, ou de repente até você que já está pregando, já está nessa caminhada, já está iniciando essa jornada da pregação e também do ensino. Andam juntos as duas coisas. E a pergunta é a seguinte: você, quando ouve alguém pregar, você consegue identificar ali na fala dessa pessoa se o sermão ele é temático, textual ou expositivo? Ou nunca parou para pensar a respeito deste assunto? Pois eu quero dizer a você que isso é de suma importância para você que fala na igreja. Quando nós olhamos para o texto bíblico e nós vamos pregar, o primeiro momento que nós devemos nos preocupar é ter o texto para falar. Não é ter primeiro a mensagem, porque nós já falamos muitas das vezes aqui que pregador, ele não cria mensagem, ele recebe a mensagem do Senhor, ele extrai a mensagem contida no texto bíblico. Geralmente, nós acordamos de manhã, a minha experiência aqui, por exemplo, no programa de ontem, programa Jesus e Salvação de ontem, ao acordar pela manhã, já estava no meu coração um texto bíblico de Gênesis, capítulo 13. E eu trouxe aqui para vocês, versículo 10, versículo 14, principalmente. Esse vídeo, ele está aí no canal do YouTube para você assistir, tá bom? Deixo o link aqui para você de alguma forma, procure aí que você vai encontrar. Muito bem, então eu recebi do Senhor um texto. Agora eu vou partir para o entendimento desse texto. Eu vou procurar compreender esse texto. E quando eu passo a compreender, eu faço a exegese desse texto, tendo agora a compreensão, o entendimento claro, profundo desse texto, eu vou agora me preparar para organizar as minhas ideias, estruturando este meu sermão, seja ele de 10 minutos na minha oportunidade durante o culto. Eu preciso ter essa organização, ou seja, meia hora ou 45 minutos, aí melhor. Mais necessário ainda que eu tenha esse sermão estruturado, montado, aí com uma introdução, saber como que eu vou introduzir. Por que é importante a introdução? É o momento que eu apresento para os irmãos a ideia, o assunto sobre o qual eu vou discorrer. Nesta minha fala agora, você prestou atenção na introdução? Se você está aqui acompanhando a minha fala até este momento, é porque a introdução que eu fiz lhe interessou. E aquele que ouviu a minha introdução e não se interessou, esse assunto não me diz respeito, nem assistindo o vídeo está mais. Agora, se você está, é porque a introdução que eu fiz lhe interessou. E a partir do momento que eu apresentei a introdução, agora eu estou desenvolvendo a minha ideia. Então você pode perceber que a fala, ela tem as ideias organizadas, de modo que eu posso pegar o vídeo e fazer cortes. Você já prestou atenção aí no YouTube, quando aparecem alguns vídeos que está escrito assim, cortes, aqueles cortes de algum podcast? Por quê? Que consegue cortar, fazer cortes de um podcast que é de 1h30,
1h45, e eles conseguem fazer cortes de 10 minutos, alguns de 15 minutos. Por quê? E quando você assiste esses vídeos de cortes de 15 minutos, você entende perfeitamente aquele corte. Ele ficou independente daquela 1h30 do inteiro de podcast. E de repente você, ao assistir o corte, o que acontece? Você se interessa pelo conteúdo e você vai buscar onde está o episódio completo, porque interessou para você. Então, meu irmão, quando você está lá com a sua oportunidade, é este interesse que você tem que despertar nas pessoas. Pare com a ideia de que pregação, é só Deus que vai fazer, é só Deus que vai operar. Eu leio um texto aqui de forma superficial e eu vou agora lá na igreja e o Senhor vai me inspirar, o Senhor vai encher a minha boca, basta que eu abra a minha boca e o que o Senhor vai encher. Pare com essa ideia. O Senhor, ele nos incumbiu da responsabilidade da pregação. O Senhor, ele poderia muito bem falar diretamente com o homem, mas preferiu dar esta missão para o homem falar aos homens a mensagem. E ele vai respeitar aqui as ferramentas que eu vou me utilizar delas para transmitir. Aí eu estou falando agora do ponto de vista humano. Eu e você. Eu preciso aqui ter as minhas ideias bem organizadas. Eu tenho que ter a minha fala coerente para que você possa ficar do outro lado aí e prestar atenção naquilo que eu estou falando. E em todo o momento eu preciso fazer de uma forma que você se interesse e não saia da minha fala. Não perca. Então, existem possibilidades aqui quando eu estou falando com você. Por exemplo, esse primeiro momento aqui que eu estou falando, na web rádio, programa Jesus e a Salvação, é áudio. E você pode se distrair com qualquer coisa que está aí ao seu redor e perder aqui a linha do raciocínio. Você pode se desinteressar por este assunto e sair, desligar o smartphone, desligar a internet e se ocupar com outra coisa. Agora, se eu consigo na minha fala despertar em você alguma curiosidade e você permanece comigo aqui, então a minha fala está te despertando, você está se interessando. Você que está assistindo o vídeo, você tem aí na internet ao redor tantas coisas para você. Por que você não saiu ainda? Por que você não deixou esse vídeo ainda permanece comigo aqui? É porque está te interessando aquilo que eu estou lhe transmitindo. E eu não estou perto de você, eu não estou junto de você. Quando eu estou lá no presencial, é muito mais fácil falar, prender os irmãos. Aliás, você que fala na igreja, preste atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer. Quando você falar com a igreja, é a mesma coisa que eu estou falando aqui com você agora, olhando para esta câmera aqui, ó. Esta câmera que eu estou olhando, tá bom? Eu vou dar um zoom até aqui para você chegar bem pertinho de mim aqui e você vai entender o que é que eu estou falando para você. Tá certo? Por quê? Porque quando eu estou lá na igreja falando com os irmãos, eu não posso ficar pregando. Olha aqui como alguns pregam. Leu o texto sagrado, leu, tudo bem. Vou pegar como exemplo aqui a primeira carta do apóstolo Pedro e o verso 21 que eu já li aqui no programa com vocês. 21 não, desculpe, o verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Aí começa a pregação. Meus irmãos,
Esta palavra é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala que ela trouxe para nós transformação. E essa transformação que ela trouxe veio para fazer essa mudança. Então eu estou dando um exemplo para você. Eu estou conversando com você agora. Mas qual que é essa experiência que eu estou fazendo aqui, ó? Você que está me ouvindo agora, você não está me vendo ou vendo o movimento que eu estou fazendo. Mas quem vai assistir e está assistindo esse vídeo está vendo. Você acha legal essa experiência aqui? Deus está falando com você dessa forma? Ou então me virar para cá e agora eu vou falar para cá e começo aqui, ó. Você está aí. Você está aí ouvindo, e eu estou falando aqui, e daqui a pouco eu falo várias vezes, ó, me perdoe o movimento que eu vou fazer agora. Você que chegou até o vídeo, nesse momento aqui, e você é um pregador da palavra de Deus, você é uma pessoa que fala na igreja, desculpa esse movimento, mas só para exemplificar para você, ó. Eu estou falando com você, daqui a pouco, lá na igreja eu faço assim, ó. E aí, eu estou pregando, e eu estou falando, e não sei o que, blá, blá, blá. Ficou ruim até o áudio, né? Pois é, experiência horrível. A pessoa está falando para a igreja e se virar de costa. Ou então o olhar está lá em cima, ó. O olhar está lá em cima. E tira o óculos, quem usa, e fica falando lá. Tá pregando para quem? Tá falando para quem? Tá querendo atrair a atenção de quem? A lâmpada não vai se converter. O vitrô da igreja não vai se converter. Eles não precisam ouvir a mensagem. Quem precisa ouvir a mensagem é a igreja. Então eu comecei falando com vocês o seguinte: você se preocupa com essas coisas? Como que é a tua experiência quando você está sentado ouvindo alguém falar do jeito que eu falei aqui? Quando você for para diante da igreja, para você falar, tenha preocupação, primeiro, de ter assunto para falar. Eu vou dar oportunidade para a pessoa para quê? Alguém que vai ter oportunidade lá na igreja para falar para a igreja. Eu vou dar oportunidade para quê? Eu tenho um vídeo no YouTube que uma vez eu vi um post não, foi uma conversa de um irmão com um pastor. Ele chega para o pastor e pergunta o seguinte: eu fui convidado, pastor, para pregar, e ele estava falando com o pastor, falou assim: e quando vai ser essa pregação? Amanhã. O que eu faço? E eu me inspirei nisso aí e gravei um vídeo que você pode procurar no YouTube, que está aí. O seguinte: você não deve fazer nada. Como que você foi convidado para pregar amanhã e você aceitou esse convite? Você tem mensagem para transmitir? Então, quando eu vou para diante da igreja para falar, é porque eu tenho uma palavra de Deus para falar. Eu tenho algo para transmitir para a igreja. Todo o profeta tem uma mensagem para transmitir. Agora, se eu não tenho, como que eu aceito um convite para a pregação? Não existe isso, irmãos. Então, assista esse vídeo, vou dar um jeito de deixar link ou aqui nos cards para vocês. Depois que assistir esse, assistir aquele, tá bom? Então, preste atenção nisso. Primeiro, você deve ter o texto. Segundo, você deve estudar esse texto exaustivamente, entender esse texto. Depois você vai estruturar esse texto. O texto lhe permite pregar de forma textual, de forma expositiva, de forma temática. Quando é que eu escolho uma coisa ou outra? É o texto que vai dizer isto para mim. E também o tempo que eu tenho lá para falar para a igreja. Um expositivo não dá para você estruturar para falar meia hora. O expositivo não. Eu sugiro que seja o temático ou textual. Melhor o textual, tá bom? Essa é a indicação. Então você vai estruturar.
E a pessoa, quando te ouvir, ela vai conseguir identificar primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, se caso você falar de 3 assuntos aí dentro, sobre 3 tópicos dentro do seu sermão. Tá bom? Então preste atenção nisso aqui, vamos nos organizar, vamos melhorar a nossa fala, vamos melhorar a nossa comunicação com a igreja, com o objetivo de que a igreja entenda a mensagem que eu tenho para transmitir a ela, tá bom? Pregação não é simplesmente chegar lá na frente e ficar falando aquilo que vem na cabeça, de forma nenhuma. Pregação é explicação do texto, é fazer a pessoa entender a mensagem que Deus me deu. Eu vou fazê-las compreender esta mensagem. Esse é o papel do pregador. Amém.